Olá, turma! Sejam todos bem-vindos à nossa primeira videoaula. Vamos iniciar o estudo da Matemática 2 com o estudo das sequências e aqui vos fala o professor mestre Aristônio. Venham comigo! Bem, pessoal, vamos iniciar explicando o que é uma sequência, definindo uma sequência. Atenção! Bem, a tabela seguinte relaciona o número de funcionários de uma empresa nos seus 10 primeiros anos de existência. Vejam bem, no primeiro ano de existência, essa empresa tinha 52 funcionários. No segundo ano, 58 funcionários. No terceiro ano, 60 funcionários. No quarto ano, 61 funcionários. No quinto ano, 67 e assim sucessivamente até o 10º ano, com um número de 78 funcionários, ok? No 10º ano, nós temos aqui 78 funcionários. Observe que a relação entre essas duas variáveis define uma função. Por que define uma função? Porque a cada ano de existência da empresa corresponde um único número de funcionários. No primeiro ano, eu tenho 52, no segundo, 58, e assim sucessivamente, pessoal. Veja bem, esta função é uma função, como a gente pode perceber, o domínio dessa função é representado por números naturais. Então, se eu tenho uma função dos números naturais sem o zero, a partir do 1, nos números reais, aqui são números naturais também, mas poderiam ser números reais. Eu estou diante de uma sequência, porque a gente pode fazer o seguinte, ó. Esse primeiro elemento aqui a gente pode chamar de A índice 1. Índice 1 aqui indica a posição do elemento. O A1 vale 52, o que significa que no primeiro ano nós temos 52 funcionários. O A2 vale 58, o A3 vale 60 e assim por diante, né? Até o A10 que vale 78. É muito comum representarmos a sequência pelo seu conjunto imagem entre parênteses. Essa sequência aqui, no caso, ela pode ser representada assim, ó, 52, 58, 60, 61, 67, 65, 69, 72, 76 e 78. E aí, se eu perguntasse, pessoal, quem é o A índice 8 dessa sequência, o oitavo termo? Aí você vem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O A índice 8, ou o oitavo termo dessa sequência, é exatamente o 72. O que significa que no oitavo ano de existência dessa empresa, ela tinha 72 funcionários. Mas vamos deixar mais clara essa história de sequência, trabalhando sequências a partir da lei de formação, ok? Vamos lá, ó. Formação dos elementos de uma sequência, termo geral. O termo geral, pessoal, nada mais é do que uma lei, uma formulazinha matemática que nos permite encontrar qualquer termo dessa sequência. Vamos considerar nesse caso aqui a função f dos naturais nos naturais, que poderia ser também dos naturais nos reais, que associa a cada número natural não nulo o seu quadrado. Veja bem, ó, se eu tiver 1 associado a 1, ó, se tivermos, vamos olhar aqui para essa sequência e vamos deduzir qual é a sua lei de formação. Ó. O A1 dessa sequência vale 1, o A índice 2 vale 4, o A índice 3 vale 9, o A índice 4 vale 16. O que é que dá para a gente perceber aqui, pessoal? Se o A1 vale 1, o A1 eu posso dizer que ele é 1 ao quadrado, porque 1 ao quadrado é 1. O A índice 2 é o próprio índice, né? O 2 elevado ao quadrado, que vale 4. O A índice 3 é exatamente 3 ao quadrado, que vale 9. O A índice 4 é esse índice, a posição dele elevada ao quadrado, que vale 16. O A índice 5 é 5 ao quadrado, que vale 25. Então, a gente chega à conclusão que para descobrir um enésimo termo qualquer, ou seja, um A índice n, vai ser exatamente n ao quadrado. O que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal, é o seguinte, ó, é que a lei de formação ou termo geral dessa sequência
é A índice N igual a N ao quadrado. De fato, essa sequência 1, 4, 9, 16, 25 reticências, se quiséssemos, por exemplo, saber qual o 10º termo dessa sequência, o 10º termo dessa sequência, o que faríamos, pessoal? Usaríamos exatamente essa lei de formação. O AN é N ao quadrado. Portanto, o A índice 10, o 10º termo, vai ser 10 ao quadrado, que 10 ao quadrado é 100. Em geral, nos é dado a lei de formação ou termo geral de uma sequência e pode ser pedido para a gente calcular algum dos seus termos, ok? Aqui nesse caso foi dada uma sequência para a gente chegar à lei de formação, mas é bem fácil visualizar essa lei de formação. Vamos a um outro caso. Pessoal, se considerarmos aqui essa sequência formada pelos elementos 2, 4, 6, 8, 10... Qual a lei de formação dessa sequência? É possível deduzirmos, chegarmos à conclusão de qual é a lei de formação dessa sequência? Creio que não haja grandes dificuldades. Vamos raciocinar juntos? Olha, o A índice 1 vale 2, o A índice 2 vale 4, o A índice 3 vale 6, o A índice 4 vale 8, o A5 vale 10. Veja que esta é a sequência dos números pares, a partir do 2, a sequência dos números naturais pares. Se você analisar a relação do termo da sequência com a sua posição, qual é a relação que nós chegamos aqui, pessoal? Ó, esse 2 é o dobro do 1, concordam? Ó, o 2, o A índice 1 eu posso encontrar pegando aqui o 1 e multiplicando por 2, que dá exatamente 1 vezes 2, 2. O A índice 2, eu posso pegar esse índice também e multiplicar por 2, que dá 4. O A índice 3 é exatamente a posição multiplicado por 2, que dá 6. Resumindo, o A índice 4 idem, 4 vezes 2, 8, e assim sucessivamente. Portanto, a gente chega à conclusão que a lei de formação dessa sequência é o dobro do índice, é 2 vezes N. De fato, uma sequência de números pares, pessoal, pode ser obtida multiplicando 2 vezes o N. Esse N, claro, pertence aos naturais. Aqui no estudo das sequências, pessoal, o N pertence sempre aos naturais sem o zero, ou seja, a partir do 1. Então, para descobrirmos os elementos dessa sequência, se N pertence aos naturais sem o 1, é esse conjunto aqui, né, pessoal? Ó, 1, 2, 3, 4 reticências. Sabemos que os naturais são infinitos. Então, para descobrir cada um desses elementos, o A1, ó, 2 vezes 1, 2. O A2, 2 vezes 2, 4. O A3, 2 vezes 3, 6. E, claro, se quiséssemos o 20º elemento, bastaríamos fazer o quê? Dizer que A20 é 2 vezes 20, que daria exatamente 40. Ficou claro, pessoal? Creio que vocês tenham entendido. Agora vamos trabalhar outros exercícios onde já temos a lei de formação e queremos descobrir os elementos, alguns elementos dessa sequência, ok? Me acompanhem aí. Atenção, encontre os 5 primeiros termos da sequência cujo termo geral ou lei de formação é esta formulinha que nos é dada e a partir dela nós vamos descobrir um ou mais termos dessa sequência. Nesse exercício especificamente foram pedidos os 5 primeiros termos. Quem são os 5 primeiros termos, pessoal? São exatamente A1, A2, A3, A4 e A5. Esse 1, 2, 3, 4 e 5 representa exatamente o valor de N. Poderia ser, não é obrigatório ser pedido os primeiros termos. Poderia ser pedido, por exemplo, o 10º termo, o 101º termo, o 25º e assim por diante. Mas vamos lá, como calcular esses 5 termos? Vamos começar com o A1, ó. Vamos seguir exatamente essa fórmula que nos foi dada, que é AN igual a 2N mais 8. Essa aqui, pessoal, 2N mais 8. Então, o A1 vai ser 2 vezes, no lugar do N você coloca o 1, então fica 2 vezes 1 mais 8. 2 vezes 1, 2, mais 8, 10. O A2, o segundo termo, fica, por sua vez, seguindo a mesma formulinha, 2 vezes 2,
mais 8. Vocês estão me entendendo, pessoal? Nós estamos seguindo esta fórmula, repete o 2 vezes, porque entre um número e uma letra tem um sinalzinho de vezes. No lugar do n, você substitui aqui, ó, o índice e repete o mais 8, não é isso? E aí faz as continhas, ó, 2 vezes 2, 4, mais 8, 12. É o segundo termo. O terceiro, a índice 3, vai ficar 2 vezes, no lugar do n colocamos o 3, não é isso? 2 vezes 3, mais 8. 2 vezes 3, 6, mais 8, 14. O a índice 4 será 2 vezes 4, mais 8. 2 vezes 4, 8, mais 8, 16. E, finalmente, o a índice 5, que será 2 vezes 5, mais 8, que dá 2 vezes 5, 10, mais 8, 18. Logo, os 5 primeiros termos dessa sequência são 10, 12, 14, 16 e 18. Como ele diz que são os 5 primeiros, não diz que são os 5 únicos, vamos supor que essa sequência é infinita. Ela poderia, claro, ser finita. Bem, a lei de formação dos elementos de uma sequência, vamos a um outro exemplo, pessoal. Agora nós vamos verificar se um determinado número pertence a uma sequência. Como é que a gente faz isso? Vamos aqui ao exercício. A lei de formação dos elementos de uma sequência é dada por AN igual a 3N menos 16. Todos os termos dessa sequência são formados a partir dessa lei. Com N, claro, pertencente aos naturais, sem o zero. O número 113 pertence a essa sequência? Pessoal, como é que eu verifico se um número pertence a uma sequência? Eu pego essa formulinha e igualo a esse número. Se o n der um valor natural, porque n é obrigatório ser natural, significa que 113 pertence à sequência. Se n der um valor que não seja natural, ou seja, der um valor fracionário, decimal, negativo, o número não pertence à sequência. Se não, vejamos. Vamos resolver para deixar mais claro. Atenção, você pega aqui, ó, 3n menos 16 e iguala ao número. No caso aqui, 113. 113. E aí resolve a equaçãozinha para descobrir o valor do n. Se o número pertencer à sequência, nós vamos descobrir, inclusive, a posição do elemento na sequência. O 16 está com o sinal de menos, vai para o outro lado com o sinal de mais, fica 3n igual a 113 mais 16. Logo, 3n é igual a 113 mais 16 dá 129. O 3 aqui juntinho do n está multiplicando o n, né, pessoal? Esse 3 aqui, ó, estando multiplicando, passa dividindo, vai ficar 129 dividido por 3. Logo, implica que o n é igual, atenção, 129 dividido por 3 dá 43. Então, o n deu um número natural. O n sendo um número natural significa que o 113 pertence à sequência. Logo, né, 113 pertence à sequência, sim, né? Ele pertence, e além de pertencer, nós podemos dizer que ele é o 43º elemento dessa sequência. Logo, ele é o A43. O A43 vale 113. Veja bem, se esse n tivesse dado qualquer valor que não fosse inteiro, ou melhor, que não fosse natural, se tivesse dado um valor fracionário, decimal ou negativo, o número não pertenceria à sequência. Ficou claro, pessoal? Se não, vejamos, ó, só para exemplificar, se eu perguntasse o seguinte, pessoal, será que o número 4 pertence a essa sequência? O 4, aí você verificaria aqui exatamente pegando 3n menos 16 igualando a 4. O 16 está com o sinal de menos, passa com o sinal de mais, ficaria 4 mais 16. Isso implica que 3n igual a 20, e vindo para cá, ó, n igual a 20 sobre 3. Ora, 20 dividido por 3 não dá um número natural, não dá um número inteiro se a gente fizer essa divisão. 20 não é divisível por 3, logo, o 4 não pertence a essa sequência, pessoal. O 4 não pertence a essa sequência. Ficou claro?
Verificar se um número pertence a uma sequência, você iguala a formulinha da sequência ao número. Se o n der um número natural, então o valor em questão pertence à sequência. Se o n não der um número natural, significa que o número não pertence a esta sequência. Fui claro? Espero que vocês tenham entendido. Não deixem de resolver a lista de exercício relativa a esta videoaula e qualquer dúvida que porventura ainda possa existir, esclareceremos nos horários de centros de aprendizagem ou a qualquer momento que vocês solicitarem. Então, um obrigado a todos, um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula. Fui!